Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Este é um momento em que há expectativa para a entrada dos ministros do Supremo Tribunal Federal, já dirigindo seus respectivos lugares para o início da respectiva sessão plenária. Portanto, nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2017, a segunda sessão plenária, a sessão jurisdicional, para o julgamento daqueles processos que estão previstos e que vimos agora na abertura do Direto do Plenário para a tarde desta quinta-feira. Claro, como sempre também, a presença obrigatória para a realização da sessão do representante do Ministério Público, no caso do Ministério Público Federal, em geral, o Procurador-Geral da República. E em instantes teremos avisos e questões administrativas que eventualmente podem ser repassadas, a leitura da ata da sessão anterior e o pregão do primeiro processo a ser julgado. E vamos acompanhar toda a sessão ao vivo, como sempre, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária, realizada em 1º de fevereiro de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso e Edson Fachin. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 15 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou 3 processos, dentre os quais o mérito de um recurso extraordinário com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro aprovada. Senhores ministros, antes de apregoar o primeiro processo, ontem eu não fiz referência, mas houve a distribuição na bancada, já no ato solene de abertura, do relatório das atividades de 2016, sendo que, pela primeira vez, nós resolvemos fazer isso num documento digital, já introduzindo o judiciário digital, mas estando disponibilizado tanto no site do Supremo, quanto a distribuição foi feita para alguns ministros, também no encarte que aquele que quiser obter, é a tentativa já de fazermos com que esses documentos fiquem mais facilmente utilizados. Seguindo a pauta, portanto, apregou para julgamento o recurso extraordinário 760-931, procedente do Distrito Federal, relatado pela ministra Rosa Weber, sendo recorrente à União e recorrido Evolution Administradora de Serviços Terceirizados, com a Miss Cúria. E, ministra Rosa Weber, este caso tem quase 50 mil processos sobrestados no Brasil e haverá sustentações orais, razão pela qual, inicialmente, eu confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório. Senhora Presidente, senhores ministros, cumprimentando a todos, eu quero registrar, antes da leitura do relatório, presidente, e até porque fiz uma pequena adequação no relatório justamente em função dessa circunstância, e pedi que passassem cópia a Vossas Excelências, que depois da liberação dos autos deste recurso extraordinário para a pauta, em dezembro de 2015, houve o ingresso, foram deduzidos pedidos de ingresso de novos amici curiae. No caso, especificamente, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras, a BRASF, a Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística, Administração dos Portos de Paranaguá, município de Unai e a Defensoria Pública da União. Já havia preparado um despacho indeferindo esses pedidos, na linha da jurisprudência da Corte de que, em regra, esses pedidos de ingresso após a liberação do feito para a pauta não são admitidos, quando, examinando a última petição da Defensoria Pública, me sensibilizei com os argumentos e com os precedentes invocados,
de que em determinadas situações, considerando a paridade de armas, ou seja, quando há pedido de ingressos e admissão de amici curiae de um lado e não há, ou há um número muito menor do outro, seria oportuna essa admissão, teoricamente fora do momento processual adequado, segundo o registro, a jurisprudência da Corte. Decidi trazer, então, não publicar o despacho, né, no sentido do indeferimento, e submeter a Vossas Excelências. Essa minha inclinação, considerando que a tese da recorrente União Federal, né, já conta com adesão de um número maior de amici curiae, que a tese do recorrido tem apenas um amicus curiae, né, dá possibilidade de nós admitirmos a Defensoria da União, a Defensoria Pública, como amicus curiae. Vejo de qualquer sorte, agora me passam a ordem das sustentações, que teríamos previsto a sustentação oral da União, o amicus curiae Estado de São Paulo, e ainda amicus curiae a Federação Nacional das Empresas de Serviço e Limpeza Ambiental, ou seja, um para cada lado e ainda a recorrente. Mas submeto a Vossas Excelências. Vossa Excelência está recorrendo, portanto, está mencionando a administração dos portos de Paranaguá? Não, eu não localizei aqui, presidente. Quem postulou... A Defensoria Pública. Fora do prazo que eu vinha observando na esteira da jurisprudência da Corte, foram a Associação Brasileira, a Brasf, a Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística, o município de Unai e a Defensoria Pública da União. Porque eu já havia admitido o ingresso de outros amici curiae. Sim, né, no momento adequado. Então, encaminha no sentido de acolher a pretensão. Com relação à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Administração dos Portos de Paranaguá, a PPA, ainda um óbice que eu entendo que não pode ser superado, que é de representação irregular. A procuração, por meio da qual conferidos os poderes ao subscritor da petição, se restringe à Justiça do Trabalho. Então, não seria o caso, né? Esse ficaria prejudicado. Teria ainda o pedido da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística, da Abrasf e da Defensoria Pública da União. E esses, Vossa Excelência? Para a atuação no foro em geral, não, apenas na Justiça do Trabalho. Defender os interesses perante a Justiça do Trabalho. Presidente, a situação quanto à Defensoria Pública é mais favorável do que aquelas que eu tenho enfrentado. Eu tenho entendido que o assistente recebe o processo no estágio em que se encontra e que o fato de o processo estar em pauta não obstaculiza em si a admissibilidade como terceiro, como assistente. Venho proceder dessa forma. Reconheço que há pronunciamento do tribunal limitando o ingresso à data da inserção do processo em pauta, mas tenho adotado essa ótica mais aberta. Por isso, eu acompanho Sua Excelência, admitindo não só a Defensoria, para chegar-se à paridade de armas, para ter-se, em termos de assistentes, um contraponto, como também os demais requerentes. Senhor presidente, eu gostaria também de manifestar em apoio à sugestão da eminente relatora. E o faço por duas razões. Em primeiro lugar, eu penso que a admissão do amicus curiae é uma decisão discricionária que se submete a critério de conveniência e oportunidade do relator. E, em segundo lugar, o nosso regimento diz que a instrução do processo compete ao relator. Portanto, o relator tem uma ampla margem decisória no que concerne a esse tipo de decisão. Então, eu quero manifestar o meu apoio à sugestão de Sua Excelência, ministra Rosa. Senhora presidente, permitiria só uma questão factual, muito rápida. A eu é o único representante dos municípios. Como tem as 3 esferas da Federação União, não há nenhum município admitido, é que nós então requeremos. A pauta que foi publicada em fevereiro do ano passado, na verdade, não produziu efeitos porque voltou para a Procuradoria-Geral da República a proferir um novo
parecer. E só então é que ingressamos após essa manifestação, e por isso eu reiteraria, senhora relatora, Pois não, pedido de a ingresso, relatora já representando os se municípios. manifestou, agradeço a Vossa Excelência. Eu, de qualquer sorte, senhora presidente, gosto muito de ouvir. Penso que sempre enriquece o processo, né? Enriquece a nossa decisão, essa participação. Pensaria até, são 50 mil processos, me sensibiliza também com essa manifestação que é por parte dos municípios. Geralmente, uma quantidade muito grande de amicus curiae, enseja pela divisão que temos adotado aqui do tempo, termina prejudicando a defesa da tese. Mas como eu vejo que nem todos estão presentes para a sustentação, eu não teria nenhuma oposição, então, em admitir também, por essa circunstância trazida, que não há nenhum representante dos municípios, é uma matéria relevantíssima para municípios e estados, sobretudo, né? Eu não teria nenhuma dificuldade de acolher a ponderação. Que ficaria, então, portanto, como amici curiae, 4 amici curiae. Sim, fica 2 e 2. Indago dos senhores ministros se todos se põem de acordo. Presidente, só para deixar Pois não. consignado, eu adoto por princípio não admitir pedidos de amici curiae posteriormente ao pedido de pauta. E adoto por princípio respeitar a condução que o relator propõe para o processo. E, portanto, neste caso, estou aderindo à segunda proposição, que é acompanhar a posição da ministra Rosa. Eu também, tal como o ministro Barroso, tenho adotado nos meus casos o que foi decidido por este plenário. E acho que, demais disso, o Supremo Tribunal tem um encontro marcado com o tema do que é o amicus curiae, porque, inclusive, no mês de dezembro, nós registramos aqui um nobre advogado que arguiu a ordem que ele falaria. Eu tinha dado a palavra ao recorrente, ele diz, mas eu sou amicus curiae do recorrente. Bom, então, se é do recorrente, não é da corte. A palavra amicus curiae significa que não há teses específicas comprometidas com uma das partes, mas um conjunto, um acervo de informações, e é este o sentido que tem sido desnaturado na figura do amicus curiae para nós. Se não existe um instituto à brasileira, não é possível uma jabuticaba processual que faz com que dê preocupações, inclusive, de partes estarem contratando entidades para atuarem aqui. Não é este o sentido. Mas este encontro haverá de ser, com toda certeza, em algum momento nós vamos, talvez, ter que interpretar a norma hoje, já contida também no processo civil, né, para que a gente tenha essa clareza, essa objetividade, mas da minha parte também, considerando que eu respeito o que o relator decide, porque ele é o senhor da condução do processo, eu, neste caso, vou acompanhar. É respeitado sempre o relator, que tem a última palavra sobre a intervenção. A comissão do Código ela se preocupou muito com essa intervenção do amicus curiae, porque ele intervém apenas para debater o tema interdisciplinar que escapa completamente ao interesse das partes. De sorte que ele tem muitas limitações procedimentais, mas, evidentemente, que a relatora, nesse caso, verifica que há, digamos assim, uma conexão temática entre a intervenção e os amici curiae. E se me permite, ministro Fux, neste caso, a delicadeza dessa matéria, né, ensejou, inclusive, em função da alteração do paradigma, um parecer da Procuradoria-Geral da República num sentido contrário ao anteriormente exarado, justamente porque as derivações todas da ADC 16 e todas as reclamações e toda a evolução jurisprudencial levou a inúmeros questionamentos que estão desaguando aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que seria oportuno que pudéssemos ouvir. Também. Presidente, Pois não. Pois não. Muito rápido. Eu não tenho certeza, só para não deixar passar em branco, se eu concordo com a tese de que o amicus curiae deva ter uma atuação imparcial. Quer dizer, no país de origem do Instituto, os amici curiae, eles ingressam ajudando a Corte, mas na intenção de demonstrar o acerto da posição que sustentam. Portanto, vocês têm
o amicus curiae pró vida e você tem o amicus curiae pró escolha. Você tem um amicus curiae a favor da pena de morte, você tem um amicus curiae contra a pena de morte. Portanto, eu não acho que a ideia de amicus curiae, sem prejuízo de outras considerações, que exija imparcialidade. Até porque eu acho, por exemplo, que é melhor para a Corte e para o país uma determinada solução, que coincide com o ponto de vista de uma das partes. Portanto, eu acho que a imparcialidade, salvo da parte dos juízes, não é desse mundo. As outras pessoas têm sempre algum interesse que querem avançar. Só para deixar esse registro. Obrigado, presidente. Como disse, eu acho que este é um assunto que virá no momento oportuno para que todos possam, então, se manifestar. Apenas isso. Sim. O que nós dissemos foi... É uma questão, um fenômeno. Sim, e como eu disse, essa é uma matéria que virá em momento oportuno, provavelmente. E também, ministro Barroso, apenas para deixar claro, nem de longe falaria numa imparcialidade, até porque ele quer ajudar realmente é o tribunal. Apenas quando alguém se disse que é amigo de uma das partes, como já foi dito aqui, é preciso que a gente saiba exatamente quais são os objetivos. Apenas isso, e estou deixando isto como um nopter dicto, porque eu acho que haverá o tempo e o processo adequado para que a gente discuta, e senão nós desbordaríamos e acabaríamos não julgando o caso de hoje, que é da maior significação. Portanto, ministra Rosa Weber, passo a palavra a Vossa Excelência para o relatório. Obrigada, presidente. Resumindo o relatório, eu digo que se trata de recurso extraordinário da União contra acórdão da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, da lavra do eminente ministro José Roberto Freire Pimenta, em que negado provimento ao agravo de instrumento por ela manejado e hoje representativo do tema 246 da repercussão geral desta Suprema Corte, qual seja a responsabilidade subsidiária da administração pública na chamada terceirização. Transcrevo no relatório a ementa do julgado recorrido, na época da lavra da eminente ministra Ellen Grace, a quem sucedi na carreira. Logo a seguir, digo que a União, no seu recurso extraordinário, com base no permissivo do artigo 102, inciso 3, alíneas A e B da Constituição, e defendendo a existência de repercussão geral da matéria, aponta violado pela decisão combatida o texto constitucional, especialmente os artigos 5º, 2, 37 caput, 97 e 102, parágrafo 2º, no que mantida a responsabilidade subsidiária que lhe fora imputada nas instâncias ordinárias pelos créditos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora de serviços terceirizados, incluídos multas e juros de mora de 1% ao mês, em flagrante desobediência, na sua visão, ao quanto decidido, fato superveniente, na DCT 16, por essa Suprema Corte. Assevera a União declarada pela Corte Trabalhista a inconstitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93, a despeito de já afirmada sua constitucionalidade por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da referida ADC, e vedada, por conseguinte, a responsabilização subsidiária do ente público tomador de serviços, com suporte no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República. Anota ainda que apenas, aspas, eventualmente, quando provada a culpa in vigilando, fica autorizada a responsabilização subsidiária, fecho aspas, de todo inviável presumi-la, e que inserida no item 4º da súmula 331 do TST, obrigação frontalmente contrária ao artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitações. O Procurador-Geral da República opinou no paradigma originário, recurso extraordinário 603-397, como já disse da relatoria da minha antecessora, eminente ministra Ellen Grace, pelo provimento do recurso, com o destaque de que a decisão proferida no julgamento da ADC 16, de relatoria do meu eminente ministro César Peluso, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71 caput, parágrafo 1º da Lei 8.666, por não ser a administração pública objetivamente responsável pelo inadimplemento de débitos trabalhistas de empresa contratada, teria reconhecido ainda a contrariedade da súmula 331
do TST ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, por não exigir qualquer ato do agente estatal causando prejuízo a terceiros. Em 18 de março de 2014, o presente recurso extraordinário veio a substituir o paradigma em que reconhecida a repercussão geral do tema 246, diante de seu trâmite em segredo de justiça, com a digitalização e juntada aos presentes autos do parecer ofertado pelo Procurador-Geral da República. Admitidos como a Miss Curia, o Estado de São Paulo, a Federação Nacional das Empresas de Serviço e Limpeza Ambiental, o Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal e a Valec. Aí eu historio brevemente as razões dos Amicia e Curia e digo que, em 2 de fevereiro de 2015, o ministro Ives Gandra Martins Filho, à época vice-presidente do TST, ao entendimento de que o leading case acolhido em substituição, que fora remetido pelo TST, para representar o tema 246, diz com a responsabilidade subjetiva da administração pública, ainda que em caráter subsidiário, quando o leading case original se referia à responsabilidade objetiva, encaminhou um ofício indicando outro recurso extraordinário para exame e eventual substituição do paradigma. O Procurador-Geral da República, com amparo incluído o processo em pauta, o Procurador-Geral da República requereu vista dos autos em 2 de setembro, ponderando a ausência de intimação para novo parecer a despeito da substituição, pedido que eu deferi, indicando, por conseguinte, adiamento. Remetidos os autos à douta Procuradoria, foi exerado agora um novo parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário da União, com uma alentada ementa que eu transcrevo na íntegra no relatório que passei a Vossas Excelências. Requerido ainda, e assim estou a encerrar o relatório, o ingresso do feito, fato que relatei aqui, submeti a Vossas Excelências, então, com a admissão agora de mais 2 Amici Curia. É o relato, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pela recorrente União a doutora Isadora Maria Belém Cartucho de Arruda, secretária-geral do Contencioso da Advocacia-Geral da União. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar. Está com a palavra. Boa tarde, excelentíssima senhora ministra-presidente do Supremo, excelentíssimos ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Como já bem destacado pela ministra relatora, o tema é relevantíssimo não só para a União, mas como para todo o poder público. A terceirização é uma prática recorrente, utilizada em todos os âmbitos, e é extremamente importante que toda a administração pública tenha parâmetros corretos e seguros para desenvolver, inclusive por segurança do próprio trabalhador, esse tipo de contratação da qual não tem como prescindir. Nesse sentido, eu gostaria de ressaltar que apenas em relação à União existem em curso hoje mais de 58 mil processos, além dos 50 mil que estão sobrestados, como destacado pela ministra-presidente, os quais, se considerarmos um custo médio de cerca de R$15.000, podem significar um impacto econômico somente para a União de cerca de R$870 milhões. Pois bem, é extremamente relevante, mas não é um tema novo nesta Corte. Em 2010, quando se debruçou sobre a ação declaratória de constitucionalidade número 16, bem como as inúmeras reclamações constitucionais que tramitam e são julgadas perante essa Corte, propostas pela União, propostas pelos Estados, enfim, por todo o poder público, já há um entendimento firmado na DC 16 pela constitucionalidade do artigo 71, parágrafo único da Lei de Licitações e Contratos. Nas reclamações, existem diversos precedentes reiterados que admitem, sim, é verdade, nas reclamações, a responsabilização subsidiária, mas sempre mediante a comprovação de culpa da administração,
culpa essa que não pode ser presumida, culpa essa que não pode ser objetiva. Pois bem, diante desse pequeno introdutório, eu gostaria de pedir vênia para destacar, não obstante ciente da natureza excepcional deste recurso, não obstante ciente também dos contornos da natureza do Instituto da Repercussão Geral, mas apenas a título ilustrativo, até porque as decisões em primeira instância foram tomadas, inclusive, antes da decisão na ADC 16, mas apenas a título ilustrativo dos inúmeros processos que correm perante a Justiça do Trabalho. Então, minha ideia, Vossas Excelências, é só trazer o que foi decidido nas instâncias ordinárias para ilustrar. Pois bem, a Terceira Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes, em sentença, condenou a União subsidiariamente pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas, considerando, em abstrato, sem demonstração concreta, a existência de culpa em elegendo, em contraendo, em vigilando, simplesmente em razão do inadimplemento por parte da União. A sentença foi confirmada pela Corte Regional, que ainda considerou inaplicável a hipótese o artigo 71 da Lei 8.666. Como disse, apenas para ressaltar, é ilustrativo, principalmente porque antes da decisão na ADC 16. Pois bem, o acórdão recorrido, muito bem fundamentado, prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, não obstante tenha reconhecido a possibilidade de responsabilização subsidiária da União, consignou expressamente que não é suficiente o simples inadimplemento da obrigação trabalhista, que a culpa em vigilando do poder público deveria ser expressamente demonstrada de forma fundamentada. Não obstante, nesses autos, não foi o que se verificou. Pelo contrário, a União foi condenada com base em culpa presumida. E, num caso concreto, Vossas Excelências, em que há documentação nos autos juntadas, comprovando, no caso pela Secretaria da Receita Federal, em São Paulo, que era o órgão contratante, que houve efetiva fiscalização do contrato, que a empresa contratada foi notificada para regularização, o que culminou com a resilição do contrato, inclusive com a aplicação de multa administrativa. Pois bem, nessas situações, em decorrência da ADC 16, deveria ter sido afastada a responsabilidade do poder público. Não custa lembrar o teor do quanto decidido na ADC 16, reafirmando a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, que prescreve textualmente que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. Esse entendimento já foi, inclusive, salientado por esta Corte. No memorial, nós ilustramos alguns precedentes. Aqui eu destaco reclamação 14.590, de agosto de 2014, relatoria do ministro Marco Aurélio. No mesmo sentido, reclamação 16.768, de outubro de 2014, julgada pela primeira turma também de relatoria do ministro Marco Aurélio, no qual ficou assentado que não pode se admitir, assim como houve nesse caso, responsabilização por culpa pela simples escolha, já que, por licitação, não se pode falar em escolha, já que é um processo objetivo de contratação. Pois bem, ainda que se admita a possibilidade de responsabilização subsidiária, como entendeu o TST, como consta no inciso 5 do enunciado número 331 da súmula do mesmo Tribunal Trabalhista, o fato é que é imprescindível a expressa demonstração fundamentada de culpa devidamente baseada nos documentos e na instrução probatória dos autos. E, como já foi dito, esse é um entendimento que vem sendo reiteradamente trazido por esta Corte. São vários os precedentes, todos transcritos. Destaco rapidamente do plenário, reclamação 16.054, relator ministro Dias Toffoli, dezembro de 2003. Ausência de comprovação de elemento subjetivo do ato ilícito
impossibilidade, aplicação automática da súmula TST número 331, atribuição de culpa do ente por presunção e inadmissibilidade. No mesmo sentido, ainda do Pleno, reclamação 16054, 16610, de relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, outros precedentes das turmas e inúmeros monocráticos, também, inclusive, recentíssimos. Desse modo, Vossas Excelências, faz-se mister uma clara definição para que, nos casos de reconhecimento da culpa em vigilância, seja expressamente consignado que é inadmissível o reconhecimento da responsabilidade objetiva, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que essa responsabilização do poder público por culpa em vigilando, caso seja admitida, não pode ser presumida. Ela deve estar expressamente reconhecida e embasada na documentação e nos fatos trazidos nos autos. E que as cortes trabalhistas, ao decidirem, não podem silenciar quanto às circunstâncias que ensejaram a responsabilização. Voltando um pouco em relação ao acórdão do TST, cumpre destacar, objeto desse recurso extraordinário, que lá ficou consignada a inversão dos ônus da prova com atribuição exclusiva ao poder público para a produção dessa prova, no sentido de que teria adotado todas as providências necessárias. É importante consignar também que, considerando que a distribuição dos ônus probatórios é uma regra de instrução e não de julgamento, essa questão é relevantíssima que seja oportunizada ao poder público na fase de instrução e não somente na fase de julgamento, o que desde já, subsidiariamente, a União requer. Por fim, e já encerrando, neste caso concreto, observa-se que, dentre as verbas trabalhistas que foram objeto de condenação, consta a multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. Ora, Vossas Excelências, trata-se, nesse caso, de multa, de penalidade, portanto, cujo fato gerador é posterior ao encerramento do contrato. Dessa forma, fica mais patente ainda a ofensa ao quanto decidido na ADC número 16, tendo em vista que não pode sequer se falar em culpa em vigilância por parte da União ou do poder público nos demais casos. Registrar também que o artigo 467 também da CLT prescreve, peço licença para ler em literis, que, em caso de rescisão do contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte em controvérsia dessas verbas, sob pena de pagar acrescidas de 50%. Ora, não há possibilidade de imputar ao poder público, à União, a responsabilização pelo pagamento dessa multa nesses termos, considerando, inclusive, a impossibilidade do artigo 100. Então, ela não pode ser responsabilizada, não pode ser considerada culpada sem o critério da pessoalidade, inerente a qualquer penalidade, e a sua impossibilidade de pagar na forma do artigo 467. Desse modo, Vossas Excelências, diante do desrespeito ao quanto decidido na ADC número 16, mostra-se impossível a transferência automática para a administração pública da responsabilização pelo inadimplemento de verbas trabalhistas, no caso de terceirização de mão de obra, pelo que, desde já, requer à União o provimento do seu recurso. Subsidiariamente, caso seja acolhida a possibilidade de responsabilização subsidiária, a União requer que essa culpa seja expressamente provada, afastando, obviamente, a possibilidade de responsabilização objetiva e nunca presumida nos autos. Subsidiariamente, o afastamento das multas, tais quais a do artigo 477, como aconteceu na hipótese dos autos. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Elivaldo da Silva Ramos, Procurador-Geral do Estado de São Paulo, a se manifestar por esta entidade. Vossa Excelência também terá até 15 minutos para se manifestar e está com a palavra.
Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente desse egrégio Supremo Tribunal Federal, senhores ministros que integram a Corte, digníssimo representante do Ministério Público Federal, doutor Bonifácio Andrade, pretendo, em primeiro lugar, pedir venha a senhora presidente para expressar em nome do Estado de São Paulo os votos de profundo pesar pelo falecimento do ministro Teori Zavascki. Tenho essa primeira oportunidade de fazê-lo em público e então quero expressar, enfim, todo o sentimento da advocacia do Estado de São Paulo nesse sentido. Em relação ao tema, pretendo me manifestar aqui nos estritos termos que a senhora presidente colocou, como um autêntico amicus curiae. Tanto que não vou fazer uma abordagem presa aos aspectos processuais que foram muito bem colocados aqui, esgrimidos pela advogada da União, que ainda há pouco usou da tribuna. E exatamente por isso, me parece que cabe a um amicus curiae chamar a atenção para alguns aspectos de ordem mais geral em relação a essa temática. Eu começo falando um pouquinho, apenas relembrando a esta Corte, a importância que tem o vetor segurança jurídica em nosso ordenamento jurídico constitucional. Se há uma questão que tem, a meu juízo, dificultado, tem trazido uma série de problemas institucionais a esse país, é a questão da segurança jurídica. E essa segurança jurídica, que comporta muitas vertentes, passa necessariamente por um capítulo que diz respeito ao cumprimento de decisões judiciais, exatamente nos termos em que foram proferidas. E, eventualmente, essas decisões podem ser revistas seguindo um procedimento próprio. Ora, nesse caso da responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas em relação a empresas terceirizadas contratadas pela administração pública, há uma decisão proferida em 2010 por esta Corte, numa ação declaratória de constitucionalidade, que traz uma série de limitações que não podem ser ignoradas. O cabimento de uma ação declaratória de constitucionalidade parte do pressuposto de que deve haver uma controvérsia judicial fundada sobre a matéria. Controvérsia que, como a questão é constitucional, só pode dizer respeito ao seguinte: há decisões que afirmam a inconstitucionalidade de um dispositivo legal e há decisões, no sentido contrário, que afirmam a sua constitucionalidade, partindo-se sempre de uma mesma interpretação. Se houver divergência de interpretação, a questão não é mais de constitucionalidade. Exatamente por isso, como questão preliminar no julgamento da DC 16, o ministro César Peluso, que era na ocasião o relator, se posicionou no sentido do não conhecimento da ação. Por quê? Exatamente porque ele entendia, as suas razões, que o problema era de interpretação, não era de inconstitucionalidade. O artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666, admitiria, na visão dele, uma interpretação inconstitucional, eventualmente, excluindo totalmente a responsabilidade do poder público, e uma outra de responsabilidade mitigada, não vou colocar aqui os termos em que se daria essa mitigação, que seria compatível com o ordenamento constitucional. Mas o que fez este Supremo Tribunal Federal? Afastou o não conhecimento, decidindo julgar então o mérito, dizendo: não, o problema não é de interpretação, o problema é de constitucionalidade. Logo, como decorrência deste julgamento, a única possibilidade de se interpretar o parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8666 é a que exclui totalmente a responsabilidade do poder público. Porque esta interpretação é que gerava as declarações de inconstitucionalidade por parte da Justiça do Trabalho. Senão não faria o menor sentido. A Justiça do Trabalho, se formos entender que ela não tratava de uma questão constitucional, o problema seria de mera interpretação. E, na verdade, isso foi afastado por esta Corte. E eu digo que esta Corte afastou, ao conhecer da ADC 16, afastou a questão de interpretação para ficar com a questão de constitucionalidade acertadamente. Porque, de fato, o parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8666 não admite outra interpretação sobre o aspecto jurídico, outra interpretação que não esta, que foi dada na ocasião, que exclui totalmente a responsabilidade do poder público pelos débitos das empresas contratadas. Veja, eu não estou aqui a dizer se isso é constitucional ou não, estou dizendo que esta é a única interpretação possível, ela pode ser considerada inconstitucional, eventualmente. Esse é um outro problema. Eu estou dizendo que essa é a única interpretação possível. Por quê? Valendo-me aqui, enfim, dos ensinamentos clássicos de Savigny, em todo processo interpretativo, o grande mestre
dizia que na hermenêutica nós trabalhamos com um único método de interpretação. Não há métodos de interpretação, mas há elementos que compõem esse método. E os mais conhecidos e utilizados são gramatical, histórico e sistemático, além do teleológico, que é subsidiário. Eu lembro aqui, por exemplo, Friedrich Miller, que tem os seus métodos de trabalho em direito constitucional, que afirma a subsidiariedade do elemento teleológico, que sempre tem que estar associado, dado o seu alto teor de subjetividade, a um outro elemento. Pois bem, se vamos ao elemento gramatical, está expressamente declarado no parágrafo 1º do artigo 71, que não cabe responsabilidade ao poder público, nenhuma responsabilidade. E notem que esse parágrafo se conecta com o caput do dispositivo, que diz que cabe à empresa contratada toda a responsabilidade por esses mesmos débitos. Então, há uma conexão entre os dois dispositivos, evidentemente. Então, literalmente, é isso que está declarado. Mas, talvez mais importante do que esse elemento, é o elemento histórico. Por que surgiu esse parágrafo 1º do artigo 71 da Lei de Licitações? Exatamente porque a jurisprudência trabalhista, especialmente para o setor privado, sempre reconheceu nas terceirizações a responsabilidade subsidiária, eu diria que, por vezes, solidária, de quem contrata. E sumulou isso na súmula 331 do egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Exatamente em face dessa jurisprudência, foi feito o parágrafo 1º do artigo 71, para excluir totalmente a responsabilidade. Se isso é constitucional, não é um outro problema. Mas é isso que foi feito. Historicamente, essa é a razão de ser do dispositivo. E por quê? Porque se entendeu que isto aumentava o custo das contratações do poder público e isso acaba sendo repassado ao contribuinte. O país já é um país com uma carga tributária imensa, nós vamos acrescer essa carga tributária porque temos que contratar de maneira mais onerosa. Não estou dizendo se isso é constitucional, não estou dizendo que foi isso que foi feito. A origem histórica, portanto, do dispositivo é essa, pretendeu-se excluir totalmente a responsabilidade. Vamos discutir depois se isso é constitucional ou não. E há o elemento sistemático. A lei de licitações é um estatuto especial em relação ao direito comum. E afasta o direito comum, quer seja trabalhista, quer seja comercial, para se consistir, como, aliás, o direito administrativo é em geral, um direito especial em relação ao direito comum. Então, que sentido faria este parágrafo, se for entendido como um parágrafo que admite a responsabilidade subsidiária, ele estaria repetindo o direito comum. Qual o sentido de incluir um dispositivo que repete o direito comum num estatuto especial? Então, é óbvio que ele teve claramente a intenção de excluir a responsabilidade, e é isso que está dito no dispositivo. Qualquer outra consideração são considerações que o método jurídico de interpretação não permite. Nós podemos achar que isso está errado, que o legislador não devia ter feito isso, que isso é inconstitucional, são outras considerações. Mas a única interpretação admissível é essa. Bom, e o elemento teleológico? Aí tem para todo gosto, quer dizer, nós podemos entender que isto fere, enfim, direitos do trabalhador, dignidade da pessoa humana, princípios constitucionais de um lado, e entender do outro lado que, ao contrário, isso se compatibiliza com o princípio de eficiência na administração, e que as contratações do poder público devem objetivar principalmente obter o objeto, né, o serviço, a obra, pelo menor custo possível, que se beneficia a toda a sociedade. Logo, o elemento teleológico não decide essa questão. Por isso que eu digo que ele é sempre subsidiário. Bem, o Supremo Tribunal Federal conheceu da ação, logo entendeu que era uma questão de constitucionalidade. Aí podia ter dois posicionamentos. Ou entendia que esse dispositivo era inconstitucional, e aí nós ficaríamos então com a jurisprudência trabalhista, nos seus termos, que ela pode ser alterada, já que ela foi construída, na verdade, paralelamente à legislação, então ela poderia ser mitigada, pode ser aperfeiçoada aí, a critério pretoriano da Justiça do Trabalho, ou então o Supremo Tribunal Federal entenderia que esse dispositivo é constitucional, pois foi esta variante a escolhida. O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o dispositivo. Logo, ele está preso à coisa julgada que se forma em face dessa decisão. E a coisa julgada em ações declaratórias, as decisões têm efeito vinculante, né, e fazem coisa julgada que tem limites objetivos muito bem conhecidos. Quer dizer, há uma declaração de constitucionalidade do dispositivo, afastando, portanto, a posicionamento de decisões que o consideravam, ainda que implicitamente, inconstitucional. As decisões da Justiça do Trabalho sempre foram no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade, mas de uma forma, vamos dizer assim, camuflada, não é? Que foi reverberada por essa Corte ao editar a súmula número 10, a súmula vinculante número 10. Quer dizer, na verdade, não se declara expressamente a inconstitucionalidade, porque senão esse assunto seria do plenário. Então, para fugir da reserva de plenário, mas nas várias decisões proferidas, sempre havia argumentação de que isso feria a Constituição de alguma maneira e tal. Então, a questão constitucional era subjacente.
Muito bem. Por que, então, insiste o Tribunal Superior do Trabalho ao reeditar a súmula 331, em que há alguma forma de responsabilidade, e baseia sua argumentação, sua fundamentação, na própria discussão que houve na ADC 16. Na verdade, por ocasião do julgamento da ADC 16, houve uma série de considerações dos senhores ministros que são interdicta, que são considerações que não fundamentaram a decisão, são considerações fiscalizar, tal, mas sem essa objetividade que eu estou procurando trazer aqui. E, na verdade, representa algumas dessas considerações que foram tomadas depois como fundamento da revisão da súmula 331 pelo TST, partem, na verdade, data vênia, de uma má compreensão do que é o Estatuto de Licitações e Contratos Administrativos. E uma má compreensão do ponto de vista constitucional, inclusive, porque esse Estatuto está calcado num dispositivo da Constituição, que é o artigo 37, inciso 21, e determina que a administração deve exigir apenas dos licitantes que demonstrem qualificação para executar o contrato administrativo. Isso está conectado com o princípio da eficiência. Não serve a lei de licitações para, através delas, se exigir o cumprimento de outro tipo de legislação. É muito comum, aliás, nos estados, né, acontece projetos de lei que vêm lá e dizem, olha, então só pode contratar, por exemplo, um certo percentual de egressos de presídio, que estão lá, enfim, tentando se ressocializar, etc. Esse tipo de medida, que pode até ser meritória, é incompatível com o dispositivo constitucional, e isso tem sido, inclusive, reconhecido nas cortes estaduais, por exemplo, em São Paulo. Então, a finalidade da lei é esta. Ela não atribui em nenhum momento, e eu digo aqui com toda a segurança, de quem trabalha com o tema de licitações de contrato há décadas, não há em nenhum momento obrigação do poder público de fiscalizar os contratos das suas empresas contratadas, terceirizadas, sob o ponto de vista do cumprimento das obrigações trabalhistas, quer dizer, tentando fazer com que elas sejam efetivamente cumpridas. Há uma obrigação de fiscalizar, tendo em vista uma outra finalidade, que é assegurar a execução do contrato administrativo. E isso é compatível com a Constituição. Exatamente por isso, numa reforma em 2011, se não me falha a memória, se incluiu na qualificação do licitante a regularidade trabalhista. Hoje consta isso. Por que isso? Porque quem descumpre contratos de trabalho dos seus empregados, fatalmente estará mais sujeito a descumprir o contrato para com a administração. A finalidade é essa, não é através da lei de licitações chegar ao cumprimento de contratos de trabalho, contratos que são entre partes, outras partes, né, a empresa e os empregados que ela contrata, não com o poder público. Então, na realidade, a finalidade é outra. O poder público, ele deve, não só pode, como deve, ao longo de toda a execução do contrato administrativo, exigir que se apresente, se renove a certidão de regularidade de débitos trabalhistas, que essa mesma lei exigiu. Isso para quê? Porque a própria lei de licitações diz que os elementos de qualificação dos licitantes devem ser mantidos ao longo da execução contratual, para, repito, assegurar a execução do contrato administrativo e não de contratos de trabalho feito com terceiros. Então, na realidade, não existe esse pretenso dever de fiscalizar na legislação. Na verdade, em alguns estados, municípios, a partir de uma má compreensão dessa matéria, começou-se a se incluir em edital esse dever de fiscalizar, e aí o dever surge por disposição contratual, não por disposição legal. Agora, o que vem aqui, então, o Estado de São Paulo pedir a esta Corte é que simplesmente observe aquilo que decidiu ao declarar constitucional, parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8666 de 93, ao julgar a ADC 16. Assim fazendo, estará, evidentemente, sujeita a críticas, do ponto de vista que se isso é a melhor posição a respeito desse tema, mas estará cumprindo exatamente uma decisão que proferiu anteriormente. Essa matéria é uma matéria sujeita à discussão. Evidentemente, o legislador poderia ter dado uma outra solução para essa matéria. Mas, repito, nos termos em que a questão foi colocada na DC 16, trata-se de matéria decidida e qualquer outra decisão desta Corte só contribuirá para, enfim, ampliar a questão da segurança jurídica que tem afetado as nossas instituições. Agradeço a Vossa Excelência pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência e convido para falar pela Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais, a ABRAFTS, o doutor Ricardo Almeida. Vossa Excelência também terá até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora Presidente Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros, nobre representante do Ministério Público,
de outros colegas que me antecederam aqui na tribuna e os que vão me suceder, demais presentes, servidores da Casa. Gostaria também de me somar à voz do nobre Procurador do Estado, Geral do Estado, também manifestar o meu pesar pelo falecimento do ministro Teori Zavascki, que o faço não só em nome da Abrasf, mas também em nome da Procuradoria a que pertenço, do município do Rio de Janeiro, que também aqui se faz presente buscando representar o interesse dos municípios. Vossas Excelências podem se questionar por que a Abrasf tem atuado em diversos processos junto ao Supremo Tribunal Federal, inclusive neste, mas porque o tema das finanças públicas, ele é especialmente sensível também ao que está acontecendo com este tema da responsabilidade subsidiária trabalhista da administração pública. Vejam que o impacto que esta novidade que foi engendrada a partir da Justiça do Trabalho tem trazido não é só operacional junto às procuradorias, aos órgãos de contratação e controle interno, mas é cada vez mais um impacto financeiro. E aqui, na qualidade de amicus curiae, gostaria de trazer alguns dados factuais sobre o que vem acontecendo realmente no âmbito da Justiça do Trabalho. Em primeiro lugar, antes de entrar neste ponto, é importante deixar claro, e passo alguns dados aqui do município do Rio de Janeiro, a regra na relação do poder público com as empresas contratadas por meio de licitações e também nas outras credenciadas nos contratos de gestão em relação, por exemplo, ao sistema do SUS, da Lei 8.080, e também das organizações sociais que esta Corte entendeu constitucional, a regra é do cumprimento integral de obrigações. Há um percentual pequeno de descumprimentos, de fraudes, mas esse percentual, ele tem, apesar dos jornais parecerem mostrar o contrário, mas este percentual tem representado cada vez maior impacto na operação das procuradorias públicas, dos órgãos de controle e, sobretudo, nos valores que vêm pesando sobre os orçamentos dos municípios, dos estados e da União. E isto por quê? Porque a sistemática de responsabilização do poder público em caráter subsidiário, a partir, sobretudo, do enunciado 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, ele criou um terceiro gênero de responsabilização, que não se adequa aos dois modelos que a Constituição de 88 trouxe, de responsabilidade da administração pelos seus atos, quando causar dano, e deflagrar aí responsabilidade objetiva, cuja verificação depende do nexo causal, da comprovação do nexo causal, e da outra modalidade, da segunda modalidade, que é da responsabilidade contratual, que é subjetiva mesmo no regime de direito público e, excepcionalmente, em relação a contratos, como, por exemplo, internacionais, em que alguns entendem que a posição do poder público é de uma pessoa de direito privado ou equivalente a ela. Nenhum destes dois modelos suporta o que o enunciado 331 trouxe, que foi uma responsabilidade em relação ao empregado, que é um terceiro que não pertence a nenhuma relação contratual, por uma suposta omissão na fiscalização de contratos. Isso não tem guarida em nenhum dos dois, como já o doutor Procurador-Geral do Estado aqui sublinhou, em nenhum dos dispositivos constitucionais do artigo 37, que são específicos em relação ao tema. Mas fez-se, então, esta construção pretoriana para que, então, se buscasse algum tipo de responsabilidade que, no primeiro momento, se tentou solidária, mas que acabou se convertendo em responsabilidade subsidiária. E pior, como também já dito aqui da tribuna, contra a gramaticalidade, a literalidade do parágrafo 1º do artigo 71, que é a norma legal que trata da matéria. E pior, durante muito tempo a Justiça do Trabalho não declarava inconstitucionalidade, dificultando que o tema chegasse a esta Corte. Quantos recursos extraordinários não foram admitidos porque não havia matéria constitucional explícita, pelo menos,
nos julgados, ainda que se sabe que a interpretação que se fazia, apesar de se dizer constitucional, era contra a inteligência flagrante do parágrafo 1º do artigo 71, que está aqui novamente sendo questionado à luz da Constituição. O que vem acontecendo, então, na prática? Esse percentual, ainda que pequeno, tem sido impactante, porque as empresas, elas não só deixam de cumprir, deixam de executar corretamente, deixam de cumprir obrigações trabalhistas, mas quando vêm as reclamações, as ações na Justiça do Trabalho, elas sequer aparecem para se defender. Então, estas condenações, que poderiam ser rigorosamente de verbas rescisórias ou de verbas trabalhistas, são muitas vezes multiplicadas por 10. Há 3, 4 casos no município do Rio de Janeiro, por exemplo, que as revelias já somam milhares de casos. E valores que seriam valores pequenos e com dificuldade de fiscalização se transformam em valores milionários. Pois bem, se, à luz dos entendimentos que vêm sendo sufragados, tanto pela Justiça do Trabalho, quanto aqui por esta Corte, nesse julgamento um tanto contraditório da DC-16, porque das duas uma, ou o parágrafo 1º é constitucional e não há responsabilidade, ou ele é inconstitucional, pelo menos uma inconstitucionalidade sem redução de texto, ou uma inconstitucionalidade parcial. Não há como comportar as duas coisas numa mesma decisão. Mas a proposta que a Brasf gostaria de trazer aqui hoje, e o município do Rio de Janeiro também, é que, a se manter esse terceiro gênero de responsabilização, há que se determinar também, nesta construção jurisprudencial, algumas salvaguardas do interesse público. Porque a DC-16, infelizmente, não só não pacificou as disputas, como acirrou as disputas, vem multiplicando os processos, e dentro dos processos as disputas de ônus da prova, de tentativa de localização de bens. E neste aspecto prático, pragmático, eu diria, é que me parece importante o Supremo Tribunal Federal se entender que se pode responsabilizar a administração pública por obrigações trabalhistas, mesmo ao arrepio da Constituição e da Lei de Licitações e Contratos e das demais leis que regem contratos outros celebrados, por exemplo, os contratos de gestão, que então se estabeleça não só obter dictum, mas também na tese vencedora, que se vier a estabelecer, garantias que não vêm sendo respeitadas pela Justiça do Trabalho. O que na prática vem acontecendo diante de casos como estes, de revelia desde o início ou de desaparecimento da empresa na fase executória? Qualquer dificuldade hoje de localização, e vejam, as citações da Justiça do Trabalho são feitas por cartas. Basta vir um mudou-se não localizado que já se direciona todo o processo exclusivamente contra o poder público, que passa a responder pagando RPVs ou precatórios por verbas trabalhistas e sem ter condições, muitas vezes, sequer de apresentar uma defesa de mérito, porque a revelia já induz que aqueles fatos alegados são todos verdadeiros. É uma desvantagem processual que não há igual, sendo que não há nenhuma norma que obrigue ao poder público ter esses controles, como já foi dito. E vejam, ainda que houvesse, porque alguns entes públicos apavorados acabam criando alguns critérios para tentar evitar que isso aconteça, porque vem se evoluindo e impactando os orçamentos. Mas vejam, o custo que seria para cada ente público desse país verificar o cumprimento de horas extras e o pagamento de horas extras, de intervalo intrajornada, o gozo correto e o pagamento de férias e tantos outros encargos trabalhistas, que a nossa legislação laboral, aliás, é bastante pródiga. O custo dos órgãos de controle interno, o aumento do número de fiscais de contrato, dos tribunais de contas dos controles externos. Isso é custo Brasil. Será que antes de pensarmos no direito, na prioridade do direito do trabalhador, não podemos ponderar com o interesse público das administrações de todos os níveis? E é isto que tem acontecido.
não há apenas uma prioridade nos direitos dos trabalhadores no seu trabalho hoje, há uma exclusividade que se satisfaz com o pagamento do precatório. Hoje, a Justiça do Trabalho, quase todos os tribunais têm núcleos de verificação e aferição de bens de sócios, nesses casos de fraude. Eu pergunto a Vossas Excelências, e nós temos requerido isso, quantos casos a Justiça do Trabalho estabelece alguma ordem efetiva de prioridade do esgotamento dos meios para se encontrar esses bens, para satisfazer as obrigações trabalhistas? Eu não vou dizer nenhum, mas quase nenhum. O poder público no país virou, nesses casos, a seguradora universal de obrigações trabalhistas. E isso vai atingindo um nível de insuportabilidade no plano do orçamento. E por isso a proposta de que sejam criadas garantias. Uma delas é essa. Um benefício de ordem, que já há orientação nesse sentido jurisprudencial, mas que ela seja efetivada e que esta colenda corte estabeleça isso na tese vencedora. Porque os juízes do trabalho têm menoscabado essa determinação. O interesse do trabalhador tem prevalecido não só por prioridade, mas por exclusividade. E quem paga a conta? É o orçamento público, em detrimento de outros interesses que são públicos e sociais. Então, alguma ponderação, se for mantida essa linha de entendimento, tem que ser feita. Que os tribunais sejam também obrigados a que esses núcleos, porque é muito mais difícil o poder público, sobretudo diante de fraudes, ainda que num percentual pequeno, o impacto é grande, de quebrar sigilo fiscal, financeiro, mas o poder público, o poder judiciário tem esse poder. A persecução desses bens para satisfazer obrigações trabalhistas, nessa situação processual de enorme desvantagem, me parece que é uma necessidade para que esta colenda corte ponha de vez por fim um parâmetro, delimite a questão, não só sob o viés constitucional, mas os desdobramentos do efeito da Constituição nesta ponderação de interesses que se coloca nessa questão. Portanto, senhoras e senhores ministros, a colocação dos municípios diante desse grave quadro processual, judiciário, orçamentário, operacional, é de que, em primeiro lugar, seja reconhecida a constitucionalidade na íntegra do parágrafo 1º do artigo 71, porque se o sistema é defeituoso, que ele seja corrigido pela via legislativa. É que esta solução acabou tirando o interesse da sociedade, nesses casos prejudicada, de canalizá-lo para o poder legislativo e passou a canalizá-lo todo para o poder judiciário. Mas, em se mantendo algum nível de responsabilização, ainda que subsidiária, subjetiva, que essas garantias que aqui estamos propondo sejam expressamente incluídas no decisum, no acórdão desta colenda corte. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pela Federação Nacional das Empresas de Serviço e Limpeza Ambiental, FEBRAC, a doutora Líria Souza Soares Cavaleiro. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar. Boa tarde, senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, senhora relatora, ministra Rosa Weber, demais ministros, senhores advogados e demais presentes nessa sessão. A Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviço e Limpeza Ambiental, a qual represento nesse momento, realmente vem à corte como amicus curiae. Nós vislumbramos em todos os documentos que foram juntados nos autos, que foram apresentados diversos motivos, inclusive pela douta Procuradoria, para a manutenção da responsabilidade subsidiária dos entes públicos pelos contratos de terceirização. Mas um dos casos, que é um caso que tem acontecido há muitos anos no país, mas que agora vem se agravando, e que não é apresentado como motivo, para as empresas que terem essas inadimplências dos encargos trabalhistas, é o problema do pagamento a destempo do serviço prestado. Hoje, e isso está ocorrendo no país inteiro, nos municípios, nos estados, esses contratos são celebrados, os profissionais são postos à disposição dos entes públicos, cumprem, fazem seu serviço de forma correta e, quando chegam no final do mês, não recebem por isso. Não recebem pelo contrato prestado. Nós chegamos aqui ao caos do governador aqui do Distrito Federal dizer que 3 meses de atraso era normal.
sendo que tem trabalhadores. Se os trabalhadores fossem contratados direto, eles estariam sendo pagos pelo poder público. Né? Então, não há como você tirar essa vinculação, porque chega um determinado momento que essas empresas não têm como fazer o pagamento. Então, como tirar a responsabilidade da administração pública nesses casos? Né? Nós ouvimos aqui a dificuldade orçamentária, o problema dos municípios de fazer a fiscalização, mas nós temos esse caso do pagamento a destempo. E não é só o pagamento a destempo pelo serviço prestado. Nós temos outros tipos de problema de pagamento. Por exemplo, reajuste decorrente das convenções coletivas, de muita ciência aqui do ministro Marco Aurélio e da ministra Rosa Weber, advindas da Justiça do Trabalho, elas têm que ser pagas no mês. E você tem esse reajustamento previsto no contrato e que é pago 6, 7 meses depois, quando é pago. Né? Nós temos o caso aqui agora do Estado do Rio de Janeiro, que tem restos a pagar de 2014. Então, realmente, quando chega a execução, quando esses processos terminam na Justiça do Trabalho, que é um caminho árduo, a empresa possivelmente não exista mais. Por que não existe? Porque não recebeu pelo serviço prestado. É claro que nós temos as outras vertentes que foram levantadas pelo Ministério Público também, né? Claro, de casos de preços inexequíveis, de falta de pagamento, mas esse problema do pagamento a destempo, que em momento algum é citado no processo, para a necessidade da manutenção da responsabilidade subsidiária da administração pública, precisa ser trazida à baila. Está sendo trazida à baila pela FEBRAC, que representa 13 mil empresas prestadoras de serviço no país, né? Com mais de 2 milhões de trabalhadores. Então, nós temos esse agora no país, com o problema da crise econômica, essa situação de inadimplência, ela é corriqueira. Agora, é a empresa que tem que responder sozinha por isso? A empresa vai responder sozinha por isso? Quer dizer, o ente público deixa de pagar, ele teria responsabilidade se a contratação fosse direta, deixa de pagar a empresa e não vai responder se for cumprido na risca o que foi pedido agora pela União e pela Procuradoria do Estado de São Paulo e pela Associação dos Municípios, que seja cumprido na íntegra o que está previsto no parágrafo 1º do artigo 71? Isso não é coerente, não é coerente, inclusive, com a nossa Constituição do país, muito bem asseverado pelo parecer do Ministério Público, que diz isso textualmente, inclusive, diz que a responsabilidade deveria ser objetiva. Né? O enunciado hoje, o item 5 do enunciado 361 do TST, realmente diz o que foi discutido na DC 16. Por que a necessidade da responsabilidade subsidiária? Porque nós temos uma relação triangular. E que, claro, que a empresa, e aí eu estou trazendo uma das vertentes, porque aqui estamos com o amicus curiae, né, uma das vertentes, tem várias outras vertentes levantadas no protesto, mas, claro, num caso desses, de falta de pagamento pelo serviço prestado, de falta de pagamento do reajustamento, de falta de pagamento, inclusive, dos reequilíbrios econômicos e financeiros dos contratos, previstos na 866. E nós temos casos desses, que você tem um reequilíbrio que aconteceu naquele mês e que é pago um ano depois. Nessa situação do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, calamitosa. Né? Aparece o tempo inteiro na imprensa que a universidade está sem limpeza, que os hospitais estão sem limpeza, porque essas empresas têm resto a pagar de 2014, isso denunciado na Procuradoria-Geral do Trabalho, no TRT do Rio de Janeiro, denunciado pelo Sindicato das Empresas. Então, deixar, nesse momento, que tem sido requerido, de ser sem responsabilidade nenhuma para o ente público, isso não é cabível no direito brasileiro. Porque, como numa relação triangular, que foi dito aqui pela União, não há como prescindir desse tipo de relação, como é que numa relação triangular nós não vamos ter responsabilização quando há falta de pagamento? Quando há falta de pagamento dos reajustes previstos nos contratos. Falta de pagamento de reequilíbrio previsto na 866, tão bem falada aqui pelos meus sucessores. Então, o que a FEBRAC traz nesse momento é requerendo, né, e que seja mantido o julgamento advindo do Tribunal Superior do Trabalho, que seja mantida o item 5 da súmula 331, porque ele sim faz justiça, ele sim reconhece o que prevê a Constituição brasileira, do que nosso Estado tem que ser solidário, a gente não pode deixar uma situação dessa, e ele reconhece que a relação é triangular. Ministro Marco Aurélio, isso foi muito discutido no TST, e aqui eu achei até estranho, porque foi nos meus sucessores dizendo que é uma situação nova. Que situação nova? Nós temos há mais de 20 anos que isso vem sendo, que a União responde sim, a administração pública direta e indireta responde sim, e até a decisão da DC 16, essa responsabilidade, apesar de constar como subsidiária, nós sabíamos que era uma responsabilidade objetiva, não subjetiva.
Com o advento da DC 16 e a modificação do enunciado 331 do TST, ela passou a ser uma responsabilidade subjetiva, né, e subsidiária, como já era antes. Mas foi mantida a responsabilidade, porque nós temos esse assunto, ele tem várias vertentes, né? Nós temos os problemas, claro, nós temos problemas de fraude, né, que foi falado aqui por o meu antecessor, mas nós temos sim, isso tem que ser encarado pelo Estado, o problema das dívidas dos Estados com as empresas prestadoras de serviço nesse país. E dívidas nesse momento, senhores, que nós temos, por exemplo, e eu, desculpe-me citar tanto o Estado do Rio de Janeiro, porque realmente a situação do Rio de Janeiro, como todos os senhores sabem que tem sido negociada, é caótica. Nós temos hoje 40 empresas no Estado do Rio de Janeiro que têm restos a pagar de 2014 e que seguem prestando esse serviço. Só não seguem prestando aquelas que já entraram em estado falimentar, porque esses contratos são de colocação de mão de obra, e nós sabemos que são expressivos esses contratos, como foi dito por todos aqui, os valores desses contratos, né? Que envolvem milhares de trabalhadores. Então, como que a empresa vai responder sozinha se ela não recebeu pelo que ela prestou? Ela não recebeu pelo serviço prestado. Ela não recebeu pelos reajustes previstos no contrato quando ocorrem as convenções coletivas. Isso é previsão contratual hoje. Todos os contratos têm previsão de reajuste, né? Esse reajuste anual com base nas convenções coletivas. E os próprios reequilíbrios econômicos financeiros, decorrentes de textos de lei, decorrentes de atos do príncipe, decorrentes de aumento de passagens que ocorre diuturnamente no país, isso não vem sendo pago. Como é que a empresa vai responder sozinha por isso? Como é que os trabalhadores vão ficar sem responder? Então, essa situação que eu trago aos senhores, essa situação realmente não é uma situação... Então, eu acho que, ministra Carmen, realmente nós estamos aqui como amicus curiae, ela não está sendo tratada nos autos, apesar de dizer muito respeito ao que é discutido nessa lide, né, nessa repercussão geral, mas não foi trazida aos autos em momento algum. E ela é de suma importância. Por isso, Vossas Excelências, eu peço que realmente, nesse momento, que se mantenha decisão advinda do TST e que se mantenha o item 5º do enunciado 331 do TST, porque ele faz justiça para os trabalhadores no país, porque essa relação de terceirização não é uma relação normal de comércio, é uma relação triangular. E se uma das partes não cumpre o que está no contrato, ele não tem como ser adimplido até o seu final, inclusive em relação aos encargos trabalhistas dos trabalhadores. Então, eu pugno para que seja essa manutenção. Ministra Carmen, agradeço aqui e também faço, em nome da FEBRAC, nossa nota de pêsames pela passagem do ministro Yuri Zavascki. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pela Defensoria Pública da União o doutor Gustavo Zortea da Silva. Eminente ministra presidente, ministra Carmen Lúcia, eminente ministra relatora, ministra Rosa Weber, eminentes senhores ministros, eminente vice-procurador-geral da República. Boa tarde a todos. Excelências, o que anima a Defensoria Pública da União a vir a essa tribuna nesta tarde é, por um lado, associar-se à tese contrária à tese da recorrente e, portanto, ao parecer do Ministério Público Federal, e também trazer um pouco da experiência da Defensoria Pública da União na gestão dos seus contratos administrativos. Temos o entendimento de que a defesa dos trabalhadores não deve ocorrer apenas na atividade fim, mas também deve-se observar os direitos dos trabalhadores na administração dos contratos, e é um pouco esse o viés que gostaríamos de trazer a Vossas Excelências. Nossa compreensão, a DC 16, quando julgada, ela, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666, ela abriu a possibilidade, ou deixou em aberto a possibilidade, de se acionar a responsabilidade subsidiária da administração pública pelos encargos trabalhistas decorrentes do contrato de terceirização. Parece que não há interesse em avançar muito nessa discussão, porque o próprio recorrente, na página 10 do recurso extraordinário, após analisar o julgado da DC 16, afirma textualmente uma das conclusões que se extrai desse julgado, que é a seguinte: eventualmente, quando provada a culpa em vigilando, fica autorizada a responsabilização subsidiária. Não é isso que nos anima
mais a vir à tribuna, mas parece-nos que um ponto mais nevrálgico, mais importante da discussão é a questão do ônus da prova. A quem caberia provar a culpa? Caberia ao administrado, trabalhador, ou caberia à própria administração? Nos parece que esse é um ponto relevante que deveria ser hoje apreciado. Sabem, Vossas Excelências, que nas terceirizações, a administração pública ela tem diversos deveres, e deveres que vão desde a fase da contratação até o momento da fiscalização da execução do contrato. E esses deveres não são meramente contratuais, eles transcendem a natureza contratual. Eles se direcionam para satisfazer um direito fundamental do trabalhador, previsto no artigo 7º, que são as verbas trabalhistas, que aí são devidas de natureza alimentar, ministro Marco Aurélio. Então, me parece que há, sim, essa transcendência, e aqui estamos de acordo com o parecer do Ministério Público Federal. Ora, se há essa transcendência e há um descumprimento desses deveres, nos parece que se aciona uma responsabilidade subsidiária objetiva, aquiliana objetiva, como dito no parecer ministerial, pelo descumprimento desses deveres. Se não for esse o caso, podemos pensar também numa culpa presumida da administração. Celso Antônio Bandeira de Mello afirma, em essas duas hipóteses, a inversão do ônus da prova. Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que a presunção de culpa surge justamente para que o administrado, que no caso é o empregado, não fique em posição extremamente frágil ou até mesmo desprotegido ante a dificuldade ou impossibilidade de demonstrar que o serviço, que no caso é a fiscalização na contratação e na efetiva execução do contrato, não se desempenhou como deveria. De fato, não há qualquer domínio, qualquer participação do administrado nas atividades de contratação, do administrado terceirizado, bem dito, nas atividades de contratação ou de fiscalização. Assim, uma vulnerabilidade grande frente ao Estado, que, no nosso entender, autoriza e exige a inversão do ônus na prova. E essa vulnerabilidade se reforça porque, quando há o acionamento da administração pública por verbas trabalhistas, há um inadimplemento. E há um inadimplemento que é uma privação de verbas alimentares. Maior, portanto, é a vulnerabilidade do empregado. Se formos pensar a fundo, a própria terceirização já é uma espécie de precarização do trabalho. Se nós formos ao perfil dos trabalhadores terceirizados, veremos que estão numa situação de maior precariedade em relação aos trabalhadores normais. Vamos pensar, para ilustrar isso, há um estudo interessante, Terceirização e Desigualdade, a terceirização e seus efeitos sobre os trabalhadores, realizado pela Universidade Federal do Paraná, que versou sobre funções terceirizadas mais antigas e numerosas da Universidade Federal do Paraná, que, no caso, era asseio e conservação predial e cuidado com a cozinha dos restaurantes universitários. Nesse estudo, havia, nessa terceirização, 1.690 trabalhadores, dentre os quais foram entrevistados 240. E o que se identificou? Se identificou, primeiro, que havia uma concentração de 64,6% de mulheres terceirizadas. Portanto, é um público feminino, as trabalhadoras mulheres, que estão inseridas em maior quantidade nessa situação de precariedade. 76,3% das famílias desses trabalhadores terceirizados viviam com até 4 salários mínimos e tinham uma renda domiciliar per capita inferior à da cidade de Curitiba, onde trabalhavam, a do estado do Paraná e do próprio Brasil. Então, vejam que não há dúvidas de que há, sim, uma maior vulnerabilidade por todos esses aspectos que falei, que autorizam e exigem a inversão do ônus da prova. Mas quero também trazer um pouco da experiência da Defensoria Pública da União na gestão desses contratos de terceirização. Hoje, na Defensoria Pública da União, a fiscalização toda ela se dá com base numa Instrução Normativa 23 de 2016, que, na verdade, se inspira na Instrução Normativa 2 de 2008 do Ministério de Orçamento e Gestão, MPOG.
E essa IN do MPOG, de que falei, ela vale e se aplica para toda a administração pública federal. E o que ocorre? Quando se identifica na fiscalização algum tipo de inadimplemento, se notifica a empresa e, se não houver regularização, se promove um desconto na fatura. Aquela fatura que é apresentada pela empresa para receber o pagamento, a Defensoria Pública da União efetua um desconto e efetiva um pagamento direto ao trabalhador. Observem que esse nível de fiscalização, ele, acima de tudo, atende o interesse do trabalhador. Por quê? Porque ele, quando se depara com inadimplemento, tem satisfeito a sua verba trabalhista pela própria administração pública. Há um segundo ponto que é interessante, e aqui se falou em gastos que a administração suporta por essas fiscalizações e pela responsabilidade subsidiária, mas, efetuando-se esse desconto com pagamento direto, desconto na fatura e pagamento direto, evita-se uma duplicidade de pagamentos. Não há aquela situação em que se repassa o dinheiro para a empresa e depois se efetua o pagamento para o trabalhador. Não há, uma vez que há o desconto na fatura, que a retenção dos valores seriam passados pela empresa e o pagamento direto, há apenas um pagamento que se faz diretamente ao trabalhador. E é importante também que há uma tendência de redução de reclamatórios trabalhistas com essa atitude. Não haverá, do ponto de vista da Defensoria Pública da União, não haverá qualquer débito em relação ao seu contrato. Isso reduzirá, inclusive, o acionamento da União em reclamatórios trabalhistas. Então, nos parece que há hoje, e esse instrumento de desconto direto e de desconto na fatura e pagamento direto está previsto na IN 2, que norteia toda a administração pública federal também, me parece que há instrumentos efetivos de fiscalização. E mais do que isso, a prova, não há propriamente nenhum tipo de dificuldade da União para fazer essa prova. A tendência é que ela não seja acionada, quando efetuar esse pagamento direto. Mas, se vier a ser acionada, bastará a União apresentar os pagamentos efetuados e se eximir, se for o caso, dessa responsabilidade. Então, se por um lado há uma grande vulnerabilidade do trabalhador, por outro lado não há um custo muito grande, um trabalho muito grande da União, se efetivamente entrar nesse nível de fiscalização, de que falei, não haverá um problema muito grande para a União para se desincumbir do ônus probatório. Excelências, estamos vivendo um momento de relativização das garantias dos trabalhadores. Vejam, Vossas Excelências, que se discute muito a flexibilização do trabalho. Essa discussão vai e volta, diversas vezes. E mais do que isso, hoje há um projeto de lei 4.330, aprovado na Câmara dos Deputados, já enviado para o Senado Federal, que amplia as hipóteses de terceirização, que amplia os casos que admitem terceirização, ou seja, aumentam a precarização do trabalho, aumentam a precarização da relação de emprego. Vossas Excelências, diante desse contexto político e social com que nos deparamos hoje, tem a possibilidade, sim, nesta tarde, de assentar a defesa dos trabalhadores e, mais do que isso, a defesa dos trabalhadores terceirizados, que são a parte mais precarizada dentre todos os trabalhadores deste país. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e a manifestação é pelo desprovimento do recurso extraordinário com a elaboração de eventual tese em que seja consignada efetivamente a inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao Vice-Procurador-Geral, doutor Bonifácio Andrada. Senhora Presidente, senhora Ministra, senhores ministros, nobres advogados. O Ministério Público defende que seja confirmada a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93, nos termos da ADC número 16, para afastar a transferência automática de responsabilidade ao poder público contratante pelo fato do inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, sem prejuízo da responsabilização por omissão
ou deficiência fiscalizatória do ente público contratante. Desse modo, reconhecida a responsabilidade por omissão fiscalizatória, esse reconhecimento já afasta tucur a hipótese vedada pelo parágrafo 1º do artigo 71 da Lei de Licitações de transferência automática de responsabilidade ao poder público pelo fato do inadimplemento das obrigações trabalhistas, em respeito à tese jurídica firmada no controle concentrado de constitucionalidade. Essa fiscalização tem por objetivo imediato a preservação da rigidez contratual, mas o dever fiscalizatório também decorre da função socioambiental do contrato administrativo, que submete a realização dos interesses imediatos da administração pública à proteção da sociedade constitucional e, em particular, dos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores. Quanto à definição da natureza, objetiva ou subjetiva, e aos requisitos de configuração da responsabilidade estatal por omissão danosa ao direito do trabalhador terceirizado, nos casos concretos, constitui matéria que extrapola data vênia os limites do controle de constitucionalidade do parágrafo 1º da Lei de Licitações, no seu artigo 71. Caso ultrapassado, no entanto, o referido limite de apreciação, considera-se que a omissão fiscalizatória do poder público, quanto ao adimplemento dos direitos trabalhistas, se equipara, em consequências, à omissão por falha do serviço, ensejando responsabilidade aquiliana objetiva na forma do parágrafo 6º do artigo 37 do diploma constitucional, conforme a jurisprudência da Corte. Por outro lado, caso seja conferida natureza subjetiva a essa responsabilidade, o caráter omissivo da conduta estatal desafia a presunção relativa de culpa da administração pública, conforme a doutrina administrativista aplicável à espécie, cabendo ao ente público demandado o ônus de comprovar a realização da fiscalização contratual eficiente, voltada a impedir o dano ao direito social do trabalhador. A negativa de responsabilidade subsidiária do poder público, na hipótese de omissão fiscalizatória, ou a imputação de ônus probandi ao trabalhador demandante, quanto à omissão estatal, equivale, em consequência, na prática, à irresponsabilidade do Estado, em grave violação ao princípio de justiça em que se assenta o Estado de Direito. No caso concreto, tem-se que a decisão recorrida manteve a responsabilidade subsidiária da União, reconhecida na instância ordinária, por culpa em vigilando em face da ausência de prova de fiscalização contratual pela entidade pública contratante. Fundada em responsabilidade civil da administração pública, portanto, a condenação da União no caso, em conta guarida, no parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8666/93, afastando, por conseguinte, a alegada violação à decisão da DCC 16, o que enseja o desprovimento do recurso extraordinário e é como se manifesta o Ministério Público Federal, com base no exauriente parecer já constante dos autos. Muito obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência e proponho aos senhores ministros, considerando que faltam 10 minutos para o que seria nosso intervalo, que antecipássemos nesses 10 minutos para que a leitura do voto e os debates e votos subsequentes se fizessem já na segunda etapa, sem interrupção. Se todos estiverem de acordo, eu suspendo a sessão pelo prazo regimental de meia hora.